Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Depois de vários anos, foi aprovado no Congresso o Plano Nacional de Educação. Para conversar sobre isso, está aqui o secretário de Estado de Educação, Dr. Clíger Barbosa, que já havia conversado sobre isso há algumas semanas aqui nesse mesmo espaço no GV News Entrevista. Obrigado por sua volta aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão do Plano Nacional de Educação. É um prazer estar aqui, Roberto, espectadores. Esse é um assunto muito importante, né? Todo mundo reconhece que a educação é importante, né? Isso é um consenso. E esse plano é uma construção que demorou vários anos. A Constituição brasileira agora exige que de 10 em 10 anos o país faça um Plano Nacional de Educação. 10 anos é um prazo interessante porque vai além, até mais do que 2 governos, né? Então é um plano que não é pensado no governo, é pensado no Estado, né? Nos interesses do país, dos estados, dos municípios. E esse plano foi submetido ao Congresso em 2010, né? Para começar a vigorar em 2011. Nós estamos em 2014 e agora ele foi aprovado. Quer dizer, o que esse plano traz de bom para a educação no país? Roberto, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes da gente refletir sobre elas, né? Quando um país faz um plano de 10 anos, eu acredito que isso é assumir um compromisso mútuo entre todos os participantes. Daqui a 10 anos, nós queremos chegar nessa posição aqui. Essa é uma reflexão importante, né? É um desafio comum, né? E o país é obrigado a olhar para o futuro, né? Como eu disse, além dos governos. Né? Onde é que nós queremos estar em educação daqui a 10 anos? O que o Brasil não tem ainda? Em que ele está progredindo? Em que aspectos ele precisa avançar mais? Ou seja, qual o país educado que nós queremos? Então esse plano ele procura responder algumas dessas perguntas. Por isso ele é muito importante, né? Por isso até eu entendo que nessa primeira rodada agora de um plano, ele demorou esse tempo todo. Na verdade já houve um plano anterior, mas era um plano muito genérico, com quase 200 metas e objetivos, ou seja, não dá para fazer. E esse plano agora, ele foi construído a partir de conferências nacionais de educação nos estados, nos municípios, e ele foi apresentado ao Congresso com 20 metas bem definidas, cada uma dessas metas apontando estratégias para atingir aquele objetivo, metas mensuráveis, né, em que você pode acompanhar o desenvolvimento ao longo dos 10 anos, né, e é onde o país espera chegar. Então eu acho muito positivo que o Brasil, nesse processo de democratização que a gente vem, né, de amadurecimento, ele tenha construído esse plano. Alguns pontos dele são extremamente desafiadores, né, vai exigir um esforço muito grande, não só da área educacional, mas eu acho que é um marco a aprovação desse plano. Tem itens lá que podem ser questionados para cima ou para baixo, se aquilo é viável ou não, mas de qualquer maneira foi um exercício muito importante que o país fez. O que o senhor acha que é desafiador que o senhor estava colocando aqui? Quais são os desafios? Independente das metas, esse plano ele tem alguns desafios importantes. O primeiro deles é que ele vai exigir, para ele ter sucesso, Roberto, ele vai exigir que a União, os estados e os municípios trabalhem de forma integrada. Mas esse é um desafio muito grande. Eu diria que eles trabalham em paralelo. Isso vai exigir que haja um sistema de integração, né, de articulação mútua. O MEC criou, há uns 2 ou 3 anos atrás, uma secretaria específica para isso, uma Secretaria de Integração dos Sistemas Educacionais Brasileiros, que faz essa relação com os estados e municípios. Eu acredito que isso vai adquirir um caráter muito mais importante. Esse plano, então, para ter sucesso, o primeiro ponto é esse. Ele vai exigir um trabalho integrado entre União, estados e municípios, porque algumas metas dependem da União. Por exemplo, no ensino superior, majoritariamente. Quando você vai falar de creche, isso está por conta do município. Quando você vai falar de educação básica, ensino técnico profissional, isso está por conta dos estados. Mas um entrega para o outro, né? Exatamente. Então, primeiro, uma integração entre esses níveis de governo no Brasil.
não é? Digamos, o planejamento dos estados e dos municípios, eles vão precisar ser acoplados, junto com o do governo federal. Além disso, as metas não são auto-independentes. Então, para que a gente tenha sucesso numa meta no ensino superior, por exemplo, existe uma meta lá que prevê que daqui a 10 anos, uma certa porcentagem de jovens, por exemplo, aqui no Espírito Santo, entre 18 e 24 anos, estejam no curso superior. O Espírito Santo, por exemplo, precisa avançar nisso, chamando atenção para esse ponto. Agora, para que você tenha esse pessoal no ensino superior, de 18 a 24 anos, é necessário que essa turma tenha passado pelo ensino médio naquela idade apropriada. Estaria com 8 anos hoje, para chegar daqui a 10 anos aos 18 anos. Quer dizer, quem está com 8 anos hoje, o senhor tem que botar... Eu preciso garantir que esse garoto, essa menina, que hoje está entrando na escola, que ele tenha um fluxo adequado. E que, além disso, ele tenha conteúdo suficiente para, quando ele atingir o ensino superior naquela faixa de idade que a gente quer, que ele consiga levar o curso dele com sucesso. Então, esse ponto que eu estou especificando aqui. Para a gente ter sucesso numa meta do ensino superior, é necessário que a educação, por conta da prefeitura e do município, do estado e do município, desculpe, funcione adequadamente. Por outro lado, a gente tem uma meta lá que prevê que tantos por cento dos professores da educação básica terão licenciatura na sua área, etc, etc. Ora, quem forma professores não é o município e não é o estado. Quem forma é o ensino superior. Então, se o ensino superior não trabalhar para formar essas pessoas, furam a meta aqui da educação básica, que depende do ensino superior. Vocês não educam as crianças aqui na base. Exatamente. Então, esse é um segundo aspecto que eu acho importante desse plano. As metas, elas interagem entre si. Não é? Você não tem como dizer, vou trabalhar só naquilo que o Estado oferece e esquecer o resto. Não tem como fazer isso. E um tem que cobrar o outro. Porque, por exemplo, se o senhor não cobrar que o governo federal cumpra a meta dos professores, o senhor não tem professor aqui para educar as crianças que o senhor tem que ver. Exatamente. Você vê concursos feitos no Brasil inteiro, não só aqui no Espírito Santo, em muitas regiões, você oferece a vaga e você não tem professores formados disputando aquela oportunidade. Isso vai ficar por conta do ensino superior. Percebe? A pós-graduação, tem uma meta lá que prevê que uma boa porcentagem dos profissionais da educação básica tenham especialização ou mestrado. A quem compete isso? Ao sistema do ensino superior também. Então, eu estou dando exemplos aqui para mostrar que as metas, elas se autodependem. Agora, independente dessas metas, independente de tudo, tem um cidadão que vai ser o essencial nisso, o pai, que deve cobrar de todas as esferas para que cumpra o plano que está lá. Porque se faz muito plano no Brasil e daqui a pouco fica no papel. Roberto, você está tocando um ponto essencial pelo seguinte. Você lança um plano desse, com essas metas. Na verdade, saíram 21 metas. Eram 20, foi acrescentada mais uma, que diz respeito à produção científica. Né? Que, aliás, é um outro aspecto do plano. O plano, espectador, ele pega desde a creche até doutorado em universidade. Então, ele abrange todo o espectro de uma educação de um país desenvolvido. Né? Isso aqui para o Espírito Santo é importante também. Quer dizer, não só a quantidade e o número de crianças que a gente quer nas creches, na escola, mas, por exemplo, um desafio para as nossas instituições de ensino superior. Quantas pessoas em mestrado e doutorado nós vamos formar aqui no Espírito Santo para dar uma contribuição para a meta nacional? Nós não podemos dizer, tudo bem, Minas Gerais, Rio, São Paulo, etc., vão formar e a gente vai trazer pessoas de fora. Isso é um desafio para nós aqui também no Estado. Né? Agora, você mencionou a questão dos pais. Né? Um plano desse, para ter sucesso, ele vai precisar ser acompanhado pela sociedade como um todo. Os pais que estão ali ao lado da escola, com o filho dentro da escola, né? Mas a sociedade cobrando isso, cobrando que essas metas sejam alcançadas. Eu já disse aqui no início, né, que é um desafio muito grande. Eu acho que algumas metas, o tempo dirá se a gente terá condições de chegar a elas ou não. Mas isso não impede que se faça um esforço imenso para alcançar aqueles números que foram colocados. E, como eu falei, ela pega desde a creche, né? Então existe a expectativa de que 50%, num número geral para o Brasil inteiro, 50% das crianças de 0 a 3 anos estejam na creche.
né? Alguns municípios aqui do Espírito Santo já até ultrapassaram esse número, né? Nas cidades maiores, aqui na Grande Vitória, por exemplo, existe uma demanda muito grande por creche, que os pais precisam trabalhar, né? Às vezes a família não tem o suporte dos outros familiares que moram fora do Espírito Santo ou no interior, né? Nas cidades menores, às vezes a pressão por creche não é tão grande, porque você tem toda uma estrutura familiar ali que ajuda a cuidar da criança, o trabalho da pessoa fica às vezes ao lado da casa, né? Então são situações diferentes. Mas a partir dos 4 anos de idade é obrigatória a presença da criança na escola, a partir de 2016. Então o plano prevê que em 2016, 100% da moçada de 4 a 17 anos esteja na escola. 2016, Roberto, como eu digo, é depois de amanhã, né? Hoje é 2014, amanhã é 2015, depois de amanhã é 2016. É porque para construir, para licitar... Em termos de planejamento, não é? Na área governamental, por exemplo, 2016 é depois da manhã. Então, esse é um desafio físico e prático, que está aí colado para as crianças de 4 anos. Mas nós temos esse desafio que o senhor colocou, quer dizer, da obrigatoriedade da sociedade civil ficar focada de que isso tem que ser acompanhado. Porque sempre se fala a mesma coisa. A chave para o crescimento, a chave para o desenvolvimento do nosso país está na educação. Isso é um discurso que todo mundo faz. Mas a gente até hoje não conseguiu tornar isso uma realidade. Eu analiso isso, quer dizer, eu trabalho em educação há muito tempo, eu tenho uma visão sobre isso, dos desafios que a gente tem aqui no Brasil. Não é? O Brasil é um país cuja população cresceu muito, não é? Nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Eu sempre menciono o exemplo, você deve ter acompanhado, como eu acompanhei, a Copa de 1970. Não foi anteontem, né? Anteontem. E quando o Brasil foi tricampeão, a gente cantou aí aquela música dos 90 milhões em ação. Nós somos 200 milhões agora. Quer dizer, em 40 anos, o Brasil aumentou a sua população em 110 milhões de pessoas. Isso é um número expressivo, isso é mais de 3 vezes a população da Argentina, por exemplo. Isso é maior que o México. Né? Então, o Brasil, além disso, além de ter aumentado a população, ele passou por uma urbanização muito forte. E o Brasil é um país de educação muito tardia. Né? A história da educação no Brasil é muito tardia. Até há pouco tempo atrás, você se lembra, né, quando as pessoas começaram a colocar os filhos na escola intensamente, nós chegamos a ter durante o dia 3 turnos numa escola aqui no Espírito Santo. Fora o turno da noite. Nós tínhamos crianças de 7 às 11, de 11 às 3 e de 3 às 6, uma coisa desse tipo. Em muitos estados, no Rio de Janeiro acontecia ainda isso. Acontecia isso, quer dizer, a chegada da população brasileira na escola é uma coisa recente. Não é? Nos últimos 20 anos, o número de alunos no ensino médio brasileiro aumentou em quase 5 milhões de pessoas. É muita gente. Quer dizer, então teve uma mudança numérica substantiva. Isso aí exige infraestrutura, não é? De instalações, exige formação de professores, material didático e todo um trabalho muito amplo. Por exemplo, acho que até já mencionei aqui em conversas com você, o trabalho que é feito na rede, tanto estadual como nos municípios, no transporte escolar rural, para você garantir que a criança que mora em qualquer localidade, ela tem o direito de chegar na escola de manhã cedo. Você falou que você tem a maior empresa de transporte. Exatamente. E esse é um desafio imenso que o país está resolvendo. Não é? Isso não é desculpa, não é? Mas isso mostra o nosso quadro. Então esse plano agora coloca esses desafios, não é? Como eu estou dizendo, na parte da creche, colocar todo mundo de 4 a 17 anos na escola. A escola não consegue fazer isso sozinha, se não tiver o apoio da família. Por quê? Quem é o responsável por levar a criança à escola é a família. Quer dizer, o diretor da escola não vai poder ir lá na porta, bater lá e pegar a criança na marra e levar para a escola. Uma criança de 4 ou 5 anos, a família tem mais condições de levar. Agora, você imagina hoje, numa situação como a da Grande Vitória,
um adolescente de 17 anos, que às vezes nem mora mais com a família. Como que a gente vai garantir que essa pessoa vai estar na escola? Isso é um desafio muito grande. A escola sozinha não vai resolver se não tiver a participação dos familiares e a participação de outras instituições, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, a Justiça, fazendo um trabalho cooperativo integrado para garantir que essas pessoas passem a frequentar a escola. Mas tem que frequentar uma escola de qualidade, né, doutor? E aí nós temos as outras metas, não é? São metas importantes. Eu queria destacar alguns pontos aqui, se você me permitir. Claro. Tá? Eu já disse, tem as metas do ensino superior, que são importantes aqui para o Espírito Santo, mas na parte da educação básica, uma coisa muito importante é garantir a alfabetização das crianças. O plano colocou lá, até 8 anos de idade elas devem estar alfabetizadas numa primeira fase desses 10 anos, depois até os 7 anos, e se espera que daqui a 10 anos as crianças até 6 anos já estejam alfabetizadas. Porque daqui a 10 anos a criança já entrou na escola aos 4 anos, ela tem 4, 5 e 6 anos de idade. Esse ponto é fundamental para o país, para garantir que a gente acabou com a fonte do analfabetismo. Isso é um ponto. Não é ensinar a desenhar um nome, é alfabetizar e ensinar a pensar, porque daqui a 10 anos, quem não souber pensar, quem não souber lidar com tecnologia, não adianta. Né? Muito bom você ter colocado isso, porque aí no caso alfabetizar é saber, digamos, estar letrada, mas saber trabalhar com números, e a gente já discute isso, a pessoa precisa ter noção de ciências também. Né? Então, se essa criança é bem alfabetizada, ela vai poder cumprir o ciclo escolar dela sem cair num desafio que nós temos hoje, que a gente chama de distorção idade-série, que é aquela criança que está numa série e ela já está com a idade muito adiantada. Esse é um problema nacional, os índices são muito altos, tá? Os índices são na faixa de 25% a 30% de crianças fora da idade adequada. 25% é uma a cada 4. Uma a cada 4. Tá? E então, esse é um ponto delicado, porque se você não corrige isso, você não chega com essa turma no ensino superior, por exemplo, ou concluindo o ensino médio com 17, 18 anos, que é uma outra meta. Tem uma meta lá que quer que 90% da turma conclua o ensino médio até 18 anos, 17, 18. Então, se essa criança se atrasa lá no início, já era essa meta. Percebe? Então, esse ponto da alfabetização eu considero um dos mais essenciais, por causa do impacto para o restante da vida. Hoje nós temos ainda um país com índices altos de analfabetismo, né? E isso era falta de escola há 30, 40 anos atrás. Então, se a gente garante isso, a gente está construindo um futuro sem analfabetismo no Estado. Nesse ponto aí, tem um desafio interessante aqui para nós no Espírito Santo, porque o plano espera que daqui a 10 anos a média brasileira seja 93,5% de alfabetização. O Espírito Santo já está nesse número. Então, na hora de construir agora o nosso plano estadual, eu acho que a gente vai ter que ousar mais nisso do que a média nacional. Senão a gente vai ficar descansado. E é um aspecto interessante aqui, Roberto, mencionar para os espectadores, agora que o plano foi aprovado, cada estado e cada município tem 1 ano para fazer o seu plano. Então agora cabe a gente, nós estamos já discutindo isso há muito tempo, nós temos um Fórum Estadual de Educação, outras entidades, o Instituto Jones tem apoiado muito, levantando os dados do Espírito Santo para a gente poder trabalhar, para apoiar os municípios, mas estava o Brasil inteiro num compasso de espera, aguardando a aprovação do Plano Nacional para saber realmente o que ia acontecer. Agora nós temos um exercício durante 1 ano, esse plano estadual tem que estar aprovado na Assembleia Legislativa. Todo mundo tem que discutir agora aqui. Todo mundo discutir intensamente, porque, como eu digo, pega ensino técnico profissional, tá? O que nós vamos querer nessa área? Como eu disse, ensino superior, mestrado, doutorado, especialização, tudo isso. Planejar, sonhar e realizar. Tem uma outra meta que eu gostaria de mencionar aqui também, e eu tenho falado com o pessoal até da imprensa, e quero falar aqui, que eu acho a meta mais importante, ou contundente, que é a meta que prevê que daqui a 10 anos, metade das nossas escolas tem tempo integral.
Isso não é fácil. Metade das escolas e 25% dos alunos. Então não adianta fazer tempo integral só nas escolinhas pequenas, não. Tem que botar 25% dos alunos. Esse é um desafio gigantesco. O que seria isso em números aqui no Espírito Santo? Quantas escolas e quantos alunos? Aqui na rede estadual, por exemplo, seriam 250 escolas e coisa de 75 mil alunos. Não é simples chegar nisso, porque isso significa infraestrutura física, não é? Prédios, instalações, significa corpo docente, professores, né? Significa desenhar um novo currículo, infraestrutura de apoio como transporte, alimentação, material didático e cultura de entender que educação é em tempo integral. Né? Esse é um ponto que eu sempre menciono pelo seguinte: a gente está acostumado nessa história da educação brasileira, até comentei aqui que tinha 3 turnos, né? Uhum. Agora temos 2 e mais o noturno. É você ter um turno só, não tem 2 turnos. E aí a gente fica olhando os resultados internacionais, né? A Coreia, não sei o quê, Alemanha, Finlândia, tal, Brasil está em tal posição. Todos esses países, a escola é tempo integral. Uhum. Às vezes a gente esquece de falar isso. Mas hoje faz escola em 2 turnos, mas um turno é estudo, outro turno é jogando capoeira, outro turno é... Só faz para esses projetos novos que tem na escola. Nós temos projetos de, digamos, manter o aluno mais tempo na escola. Não é educação em tempo integral. Eu estou falando de um currículo novo. Né? Não tem turno e contraturno, tem o turno. A criança vai para a escola. Vai de manhã e volta de tarde para casa. E pela legislação brasileira, isso significa que ela tenha 7 horas de aula por dia, no mínimo. São 35 horas por semana. Então isso vai ter um impacto imenso no planejamento, imenso. Tá? É um dos pontos que tem uma grande repercussão, como eu estou dizendo, em termos de planejamento, em termos de infraestrutura, etc. Mas eu acho que de todas as metas é a que muda a cara da educação brasileira. Para os pais cobrarem, quando é que isso tem que estar valendo? Bem, tem índices de acompanhar isso durante os 10 anos. Uhum. É interessante, o plano nessas metas, ele estabelece alguns índices intermediários, né, para ver como está crescendo, até para avaliar isso, né? Mas isso é uma mudança importante na educação brasileira, na maneira de tratar as crianças, né? Da interação da família com a escola. Né? Eu acredito muito importante. Tem outros pontos muito essenciais também, como, por exemplo, a construção de uma nova carreira do magistério, né? Que é um requisito necessário. Hoje nós temos uma diversidade gigantesca de carreiras. Então, quando você faz uma política nacional, isso conflita, sabe? Nós temos 5.500 municípios no Brasil, praticamente cada um tem uma carreira diferente. Os 27 estados, cada um tem uma carreira diferente. Então, é difícil estabelecer modelos mais gerais de valorização do magistério por conta dessa diversidade. Eu acho que isso vai exigir que algumas coisas em relação à carreira sejam tomadas como parâmetros nacionais. E depois você discute localmente as suas questões específicas. Tem um outro ponto fundamental também, que é a valorização do salário do pessoal do magistério, não é? Aproximando, não é? Equiparando a média salarial dos professores, a média salarial local ali de quem trabalha em ensino superior. Isso é importante. Muito importante. Tem a questão da gestão democrática das escolas, na questão da autonomia das escolas, da maneira como a escola é gerida, da participação da comunidade. Isso é um avanço significativo. Okay. Né? Então, eu acho que é importante agora as pessoas tomarem consciência da aprovação desse plano, nesses aspectos que eu estou mencionando, e ficarem antenados, porque são 10 anos. Nós temos que começar logo. 10 anos vai passar rápido. Vai passar rápido. Né? Doutor Clígio, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Eu posso mencionar só mais um ponto, claro, se me permitir? Claro. Que é a meta 20. Que a meta 20 é o seguinte: como é que vai se pagar isso tudo? Mas dinheiro o Brasil tem. Esse ponto é importante. Eu já disse aqui que o sucesso do plano vai depender de uma articulação entre governo federal, estadual e municipal, vai depender da articulação entre as metas e vai depender do financiamento. Né? O plano colocou lá um desafio grande de que o país invista em educação
o equivalente a 10% do PIB nacional. Hoje, se você faz a conta para o país todo, esse número é por volta de 6%. Isso significa passar de 6% para 10% em 10 anos. Esse é um aumento considerável e o importante agora é saber o seguinte, de onde virão esses recursos? Do petróleo. Muito bem, do petróleo. Foi feita lá a lei dos royalties, Sim. mas a gente, quando faz as contas, Roberto, a gente verifica que esse dinheiro é extremamente importante, mas ele não vai ser suficiente. Então, vamos tirar do ouro, vamos tirar de algum lugar, nós vamos porque ter se a educação é importante, se ela é o dinheiro ouro, é menos importante, nós temos que... Então, isso aí vai exigir também uma interação muito grande entre estados, municípios e o governo federal para sentarem numa mesa e dizer o seguinte, olha, os recursos vão ser esses aqui agora. Doutor Klinger, quanto mais a gente investir em educação, mais dinheiro vai sobrar, porque a gente vai precisar gastar menos na segurança. Eu acredito nisso também, eu entendo isso também. Então é muito interessante, eu te agradeço essa oportunidade de conversar sobre esse assunto aqui com os espectadores, porque esse é um assunto de interesse, como eu já disse, não é do governo esse assunto é de interesse do país. Com certeza, com certeza. Educação é a discussão de sempre, né? Com a boa educação, com uma educação de qualidade, com as crianças bem educadas, nós vamos dar o salto que a gente tem que dar. Eu acho que isso é o essencial. Isso é um consenso agora. E o plano procura transformar isso em metas que você pode medir e pode acompanhar. Quer dizer, o plano não é um conjunto de frases genéricas, de discurso genérico. Então, queremos que, daqui a 10 anos, tantos por cento das pessoas de 18 a 24 anos estejam fazendo curso superior, por exemplo. Então tem um número para medir isso, que a gente vai olhar e ver em que velocidade a gente está chegando perto desse número, não é? Qual a condição da gente chegar lá, não é? O que vai ser necessário para isso, quais os planos, não é? Que vão ser feitos no âmbito governamental para que essas metas sejam alcançadas. Eu agradeço o senhor mais uma vez. Vamos voltar a ela várias vezes e várias vezes, porque educação é uma coisa que a gente vai discutir sempre. Muito bem. Obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui, estamos à disposição para tratar desse assunto, né, que é tão importante, né, parece que é um assunto importante só para o país, é importante para cada família. Né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta a qualquer momento com novas notícias. GV News, porque informação é coisa séria.